Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo sobre Oracle. E hoje a gente vai estar falando aqui no Oracle Database o que acontece quando executa um truncate, tá, pessoal? Um comandozinho aí que é bem interessante para você fazer algumas coisas, né? Basicamente, se você quiser apagar dados de uma tabela instantaneamente, você vai usar o truncate, tá? Ele tem um comportamento diferente do delete, que eu já falei em vídeos anteriores, e a ideia aqui é trazer tudo que acontece no banco, né? Ilustrar para vocês aqui tudo que acontece no banco quando esta operação é feita, tá bom? Então eu vou estar falando um pouco dos conceitos que envolvem o truncate e mostrando aqui, fazendo uma demonstração para vocês do potencial deste comando, beleza? Vamos lá então, pessoal. Vamos aqui então dar início ao nosso vídeo, né? Eu estou aqui com os scripts que eu vou estar usando neste vídeo aqui, tá? Todos estarão disponíveis aí para vocês, tá? Na descrição. Vocês podem baixar e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui e ler o conteúdo também, tá? Vai ter uma parte aqui conceitual, onde eu vou estar explicando os componentes que são afetados pelo comando truncate, tá? E uma práticazinha aqui para eu mostrar de fato essa execução, né? Execução de um truncate e mostrando para vocês alguns detalhes, tá? Estou aqui com a minha máquina virtual que eu vou estar usando para fazer a demonstração prática, tá bom? Eu tenho aqui instalado o Oracle 19C Enterprise Edition, tá? O nome do meu banco de dados é o SL19C, tá bom? Pessoal, o meu banco aqui ele não é multitenant, tá? E o comando truncate ele é uma feature, tá? Então ele é nativo de qualquer versão, qualquer edição. Tudo que eu vou estar mostrando aqui para vocês, pessoal, funciona a partir da versão 10 e superiores, tá? Multitenant ou não, cluster ou não, tá? Isso é inerente, não depende disso, tá? Então tá aqui o meu banco de dados, ele é single instance, não multitenant, para a gente fazer essa demonstração. Tem outras 3 conexões aqui SSH, tá? Com o meu banco de dados, com a minha máquina, tá? Estou usando aqui o MOBA para fazer essas conexões SSH, para poder fazer essa demonstração aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Vamos começar pelos conceitos, tá, pessoal? E depois eu vou fazer a prática. Os conceitos, pessoal, é para vocês entenderem quais componentes, né, vão estar envolvidos na execução de um truncate, de um comando truncate, tá, pessoal? O que acontece no banco? Primeiro vamos entender esses componentes e aí na parte prática eu vou estar mencionando eles e aí vocês já vão saber o que eles são, tá? A parte de conceitos aqui é para ilustrar e para trazer essa clareza para vocês, tá? Por isso que eu vou estar mencionando aqui. Então vamos lá. Um primeiro conceito que tem aqui, ó, geração de redo. Redo é um componente crucial. Pessoal, eu vou estar lendo aqui com vocês e vou estar fazendo os insights, tá? Redo é um componente crucial para a operação do banco de dados Oracle. Sua função é armazenar cópias das alterações que ocorrem no banco de dados, tá? Então o objetivo do redo é fazer uma cópia das alterações, isso é uma garantia que um SGBD tem que ter, tá? Para que nenhuma alteração seja perdida. Para tal objetivo, os seguintes componentes estão envolvidos. Redo log buffer refere-se à memória onde inicialmente as cópias são feitas. Redo log files refere-se aos arquivos em disco que registram todas as alterações feitas. Log writer, LGWR, refere-se ao processo em background que copia dados da memória, redo log buffer, para o disco, redo log files, tá? Então o redo é um dos componentes principal dentro de uma operação, tá? E esse componente permite que as operações sejam refeitas caso seja necessário. E aqui eu coloquei, pessoal, em uma operação de truncate não é gerado redo, tá? Apesar de eu ter explicado o que é o redo aqui, pessoal, eu expliquei para falar que ele não é gerado e para a gente fazer uma distinção aqui, tá? Redo não é gerado no truncate, ele é gerado no delete, tá? E aí a gente falando da questão de apagar dados, tá, pessoal? Quais são os comandos que apagam dados? O delete e o truncate, tá? E aí fazendo já esse paralelo, o truncate não gera redo, tá? O comando delete sim gera redo, o truncate não gera redo. Então, tudo isso aqui para falar que no fim o truncate gera redo? Não, pessoal, não gera redo, tá bom? Ou seja, é um processamento a menos, tá? Na execução do comando truncate. E undo, pessoal, gera undo, vamos ver o que é undo primeiro, né? Undo é outro componente da arquitetura do banco de dados. Sua função é armazenar uma cópia do dado antes dele ser alterado. Para tal objetivo, os seguintes componentes estão envolvidos. Então, pessoal, undo, redo é uma cópia da alteração, o undo é uma cópia do dado antes dele ser alterado.
tá? Para tal objetivo, os seguintes componentes estão envolvidos. Processo de servidor, é o processo responsável por responder às solicitações do processo de usuário, e é ele também que faz a cópia dos dados antes de ser alterado. Tablespace de undo é a tablespace responsável por armazenar o dado antes de ele ser alterado pelo processo de servidor. Essa cópia ela é armazenada na tablespace de undo, tá, pessoal? É uma tablespace, como outra qualquer, mas com um objetivo específico. Armazenar as cópias. O que vocês vão ouvir aí são o termo snapshot, tá? São essas cópias das alterações do dado antes dele ser alterado, tá? Esse componente permite que as operações sejam revertidas caso seja necessário. Se eu tenho uma cópia do dado antes dele ser alterado, eu consigo reverter essa operação, né? Então, esse é o objetivo do undo, tá? E aí, novamente, em uma operação de truncate, não é gerado undo, tá, pessoal? Então, dois detalhes importantes aqui, ó. Truncate não gera redo e truncate não gera undo, tá, pessoal? E aí, novamente, fazendo um paralelo. Truncate é diferente do delete basicamente por conta dessas duas operações que não são feitas, tá? E aí, quando não gera redo e quando não gera undo, você já consegue imaginar o que pode acontecer aí, né? Então, vai ter menos processamento, tá? Porém, vai ser uma operação mais rápida, né? Por quê? Porque não gera redo nem undo, tá? Então, fiquem atentos aí. Trouxe esses dois conceitos basicamente para fazer o paralelo com o delete, tá, pessoal? Que o truncate não gera redo e undo e o delete sim, tá? Inclusive tem vídeos aí, tem um vídeo no meu canal onde eu explico isso, tá bom? Um outro componente aqui, pessoal, que está envolvido em uma operação de truncate é o que a gente chama de marca d'água, tá? Ou HWM ou High Water Marker, tá bom? O que é isso, né? O que é esse cara? O que ele faz? Ó, ele indica o limite que uma tabela já ocupou de espaço físico para um determinado data file no seu banco de dados. A marca d'água é o limite de número de blocos que uma tabela pode estar utilizando. Esse marcador sempre vai estar após o último registro inserido na tabela. Vamos por partes, né? Ó, ele indica o limite que uma tabela já ocupou de espaço físico para um determinado data file. Pessoal, toda tabela que você cria no Oracle, ele vai estar alocado dentro de uma tablespace, consequentemente dentro de um data file. A marca d'água diz aonde está a última informação armazenada daquele data file, ou daquela tabela, tá? Então, por isso que ele indica ali o tanto que ele já ocupou, tá? Então, o crescimento da tabela dentro do data file, ele vai ser determinado, né? O tamanho, né, vai ser determinado por onde está a marca d'água daquela tabela dentro do data file. Isso vai indicar o quê? O limite, né, o número de blocos, ó, que uma tabela pode estar utilizando, tá? O número de blocos dentro do data file, tá bom? Esse marcador sempre vai estar após o último registro inserido na tabela, tá, pessoal? Então, fiquem atentos aí que ele vai sempre estar no final, tá? E para ilustrar melhor, pessoal, essa questão da marca d'água, eu trouxe aqui duas figurinhas para a gente entender um pouquinho desse fluxo, tá? Então, eu tenho aqui uma tabela fictícia dentro de um data file, tá? E aqui é uma ilustração mesmo, pessoal, só para vocês entenderem o que é a marca d'água e o que acontece, tá bom? Então, eu tenho aqui, né? Imagine que cada quadradinho desse é um bloco dentro de um data file ocupado por uma tabela em específico, tá? E aí que ele coloca, ó, cinza, blocos usados, certo? Blocos livres, que está em branco aqui, tá? E a marca d'água, tá? A marca d'água é aquele pontinho azul aqui, ó, este aqui, ó. Este pontinho azul aqui é a marca d'água, tá? A marca d'água está aqui. O que isso significa, pessoal? Que tudo que está antes da marca d'água, ou seja, tudo que está em cinza aqui, ó, tudo que está em cinza aqui são blocos utilizados, tá bom? Ou seja, onde tem dados, de fato, tá? Tudo que está em cinza aqui, certo? Blocos utilizados. A marca d'água diz onde é que está, até onde está de utilização desse segmento dentro do data file, né? E tudo que é cinza aqui está utilizado. E tudo que é branco aqui, ó, quer dizer que é bloco livre dentro do data file, tá? A marca d'água faz esse limite,
tá? Ela determina este limite, exatamente esse limite. Aonde termina os blocos utilizados e aonde começam os blocos vazios, tá? Porque as próximas inserções aqui, pessoal, ele vai ocupar esses blocos vazios e a marca d'água vai ir para frente, né? Vai começar a andar aqui para frente, tá? Para indicar até onde tem de bloco utilizado daquele segmento, daquela tabela, tá bom? Então, ó, a marca d'água diz, ou seja, resumo, tá, pessoal? Resumindo, tudo que está antes da marca d'água, bloco utilizado. Tudo que está depois da marca d'água, bloco livre, tá? Guardem essa informação aí, ela é muito importante, tá bom? E aí, essa figurinha aqui, ó, ela traz um exemplo, cenário ideal, né? Eu tenho aqui uma tabela onde todos os blocos aqui estão utilizados antes da marca d'água e tudo que está depois está livre, tá? Imagine que eu acabei de criar essa tabela e inserir todos os dados. A tabela no primeiro momento ela vai estar desta forma, tá? E aí depois, com os processos, as execuções, as atividades acontecendo, os delete, os inserts, os updates, tudo, né? Mas basicamente os delete aqui, a tabela vai começando a ficar desse jeito aqui, ó. E aí apareceu um novo indicadorzinho aqui, né? Blocos excluídos, né? Tá aqui, ó, blocos excluídos, tá? Então, bloco usado ainda continua sendo cinza, bloco livre continua sendo o branco, a marca d'água continua sendo esse azulzinho aqui, né, pessoal? E aí agora a gente tem os blocos excluídos, né? Percebam que é meio que desfragmentado, tá? E essa é a ideia mesmo da desfragmentação, tá, pessoal? Apesar de a gente não estar falando aqui de desfragmentação e shrink, tá, pessoal? Mas, né, com as execuções das operações em uma tabela, é assim que ela fica depois de um certo tempo, tá? Mas qual que é o lance aqui, pessoal? E em relação à marca d'água, tá? Percebam, pessoal, aquele conceito que eu falei para vocês ainda permanece. Tudo que está antes da marca d'água é bloco utilizado e tudo que está depois da marca d'água é bloco livre. E aí, pessoal, tudo que está antes da marca d'água, independente se tem blocos excluídos ou não, tá? Esses blocos eles não ficam disponíveis novamente, tá, pessoal? Tenham isso em mente. Os blocos excluídos, com dados excluídos, não ficam disponíveis, tá? Sempre vai ser ocupado os blocos livres após a marca d'água, tá? Então perceba que, né, a marca d'água até andou da figura anterior para esta, né? Então foram inseridos mais dados e foram excluídos, que são os vermelhos, tá? Mas a marca d'água voltou para se reajustar? Não, pessoal, ela não vai fazer isso, tá? Como é que eu faria isso, Felipe? Processo de shrink, tá? Que não é o escopo desse vídeo aqui, mas você faria isso para ele desfragmentar aqui a tabela e juntar todos os blocos utilizados num cantinho, tudo que está bloco livre para frente, tá bom? Qual que é o detalhe aqui, pessoal? Bloco que foi excluído não fica disponível novamente, tá? Tudo isso, pessoal, para ilustrar para vocês melhor, tá? Esse conceito de marca d'água, tá? Para vocês entenderem qual que é o lance aí da marca d'água. Beleza? Então a gente entendeu o que é a marca d'água. Outro aspecto aqui, né, que é mais para fazer um paralelo também, possibilidade de commit e rollback. Tá, pessoal? O que é o commit? Esse comando efetiva a operação de delete, não sendo mais possível revertê-la. O rollback, esse comando desfaz a operação de delete, ou delete ou insert ou update, tá, pessoal? Eu mencionei o delete aqui, mas seria insert ou update, sendo necessário fazer novamente a operação caso realmente queira deletar os dados desejados, tá? Eu só mencionei aqui por quê, pessoal? Porque eu queria falar isso aqui, ó. O commit é automático, não deixa a possibilidade de fazer rollback, ou seja, é uma operação irreversível, tá, pessoal? O truncate, tá, que eu tô falando aqui, a operação de truncate, o commit é automático, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. Na operação de truncate, o commit é automático, não deixa a possibilidade de fazer rollback. Por que, pessoal? Por que é assim? Porque o truncate, pessoal, ele não gera, primeiro, ele não gera redo e undo, tá? E ele mexe com a marca d'água, tá, pessoal? O truncate, ele trabalha com a marca d'água. E o que ele faz, pessoal? Ele pega a marca d'água e goela abaixo, volta para o início dos blocos daquela tabela. Basicamente é isso, tá? E aí voltando aqui para a figura, ó, se a gente pegasse aqui, ó, e fizesse um truncate nessa tabela aqui desse segmento aqui dessa tabela aqui, ó, ele pegaria a marca d'água que está aqui, ó, certo? E aí eu falo goela abaixo mesmo, pessoal, ele ia voltar ela aqui para o começo, ó. Opa, peraí aqui.
Ele ia pegar a marca d'água que está aqui e jogar ela aqui para o começo, tá? E qual que é o conceito, pessoal? Tudo que está antes da marca d'água é bloco utilizado e tudo que está depois da marca d'água é bloco livre, né? Então, automaticamente, todos esses blocos cinzas e vermelhos ficariam brancos, tá? Eles estariam disponíveis, tá? Então, a operação de truncate, ela é perigosa, tá, pessoal? E se você vacilar na operação de truncate, tá? Né? Tem que avaliar bem aí se você vai fazer essa operação ou não. Porque, novamente, ele vai pegar a marca d'água, a listra que é azul, e jogar ela de maneira forçada aqui para o início. Tá? Automaticamente colocando todos esses blocos que estavam aqui utilizados como livres, estando disponíveis para fazerem novas operações. Tá? E isso, pessoal, ele não te pergunta por que é uma operação irreversível, pessoal. E por que é um commit automático? Primeiro, o commit automático porque ele vai mexer com o dicionário de dados. Tá? E no dicionário de dados, as operações toda a operação do dicionário de dados ela é commitado automático. Tá? A gente, como DBA, isso é uma operação do próprio Oracle, tá? A gente não tem controle sobre isso. Então, quando você faz um truncate, é como se você estivesse fazendo um DDL. Tá, pessoal? Um Data Definition Language, como se fosse um create, um alter, que você não emite o commit para fazer, né? Você só faz lá o create e ele cria a tabela. Por que não tem um commit lá, pessoal? Porque a operação é automática no dicionário de dados, ele já commita aquilo. Truncate é da mesma forma, tá? Então, pessoal, muito atentos em relação ao truncate, tá? Muito atentos. Acho que vocês já perceberam o perigo de você executar isso de maneira equivocada, né? Ó, as operações de truncate são praticamente instantâneas, pois não geram redo e nem undo. Ao invés disso, ele mexe com a marca da água, forçando ele a ir para o início da tabela. Por isso, essa operação é praticamente instantânea e irreversível. Foi o que eu acabei de falar agora. Tá? Ele vai mexer com a marca d'água, fazendo forçar ela ir para o começo do segmento da tabela, tá? Como eu mencionei. Tá? E por isso que ela é praticamente instantânea. Não tem confirmação, você não precisa fazer nenhum tipo de confirmação, executou o comando, é isso. Tá? E ela é instantânea porque ele vai pegar a marca d'água e jogar lá para o início. Como não gera redo e undo, é instantâneo. Tá? E irreversível, tá, pessoal? Por quê? Porque já efetua um commit de cara. Tá bom? Já efetua um commit de cara. E aí a pergunta que não quer calar, né? Eu imagino que vocês já estão coçando aí fazendo essa pergunta. Coloque aí nos comentários quem está se coçando aí fazer essa pergunta. É possível reverter numa operação de truncate, Felipe? Galera, via de regra, coloque na cabeça de vocês. Não. Tá? Por quê? Para você analisar muito bem se você vai fazer essa operação ou não. Tá? O truncate, pessoal, você só vai usá-lo se você quiser apagar todos os dados instantaneamente de uma tabela. Tá? Qual tabela? Uma tabela que você realmente sabe que aqueles dados não são necessários. Tá? Então você vai ter que avaliar muito bem para executar o truncate, porque ele vai apagar tudo instantaneamente sem te perguntar, irreversível. Tá? Mas aí é a pergunta, né? É possível fazer? É, pessoal, claro, com backup, ó. Através de backup sempre é possível. Tá? E até me ocorreu uma coisa aqui, eu vou pesquisar e vou deixar nos comentários aí para vocês, tá? Se é possível usar flashback para reverter truncate, tá? Até onde eu me lembro, não. Mas eu vou dar uma olhada e vou estar deixando aí nos comentários para vocês, tá? Quem já souber aí, comenta aí, tá? Se uma operação de truncate, além de backup, é possível reverter ela com um flashback. Se alguém já tiver essa resposta, coloca aí que a gente vai interagir, fechou? Então, pessoal, tudo isso aqui para vocês entenderem aonde mexe e aonde não mexe o truncate, tá? E a sensibilidade que é fazer esta operação. Então, o que você vai fazer? Analisar bem, tomar cuidado e ver se realmente vale a pena fazer ou não, tá? E aí, ressalto, tá? Você só vai usar o truncate em uma situação ao qual você quer apagar todos os dados de uma vez só, tá? Sem causar impacto de performance no banco, tá bom? E é claro, você vai fazer isso se realmente for uma tabela que você pode fazer isso, tá bom? Fiquem muito atentos e cientes disso, beleza? Então, todos os conceitos aí passados, pessoal, vamos para a prática, né? Eu criei um cenário aqui para a gente poder fazer essa simulação, tá? De um comando truncate, tá bom? Truncate, perdão. E aí, ó, eu criei aqui um esquema chamado principal e populei ele, tá? Esse esquema ele já existe aqui e eu populei ele com esse script aqui que vai estar disponível para vocês também, tá, pessoal? Uma tabela chamada nota fiscais, né, do esquema principal.
E eu populei ela com 50 milhões de linhas, tá? É nela que a gente vai estar trabalhando aqui agora, tá bom? Então eu criei aqui o usuário, populei com esse script, tá? Você pode até diminuir a quantidade disso se você quiser, tá? E aí a gente tem ela aqui. Vou executar, na verdade eu vou conectar aqui, ó, com o usuário principal. Connect principal, a senha dele, beleza. Essa tabela ela não vai estar com 50 milhões de linhas, tá, pessoal? Porque eu já fiz algumas operações aqui de delete, inclusive para o outro vídeo que eu mostrei para vocês que tem aí no canal, tá? Para fazer a simulação. Então ele tem um pouco menos de 40 lá. Tá? Mas de qualquer forma são muitas linhas, né? 40 milhões de linhas, tá? E essa vai ser uma operação, eu até esqueci de colocar aqui, ó, que a gente vai fazer, tá? E mostrar para vocês o tanto que ela é instantânea, o tanto que ela é rápida, tá? Então esse é o cenário que a gente vai estar trabalhando, tá? Em cima dessa tabelinha que eu mencionei para vocês, né? Essa tabela aqui, notas fiscais, tá? E aí, pessoal, uma coisa que a gente pode avaliar aqui e ver é a posição, ó, ver a posição da HVM, né? Ou seja, ver a posição da marca d'água. Mas a gente já sabe onde que ela vai estar, né? Sempre vai estar no final, ó. Sempre vai estar no final da tabela, tá? Ou no final da tabela não, né, pessoal? Sempre vai estar assim, ali junto com o último bloco utilizado daquela tabela. Tá sempre, ela sempre vai estar, nunca vai estar antes, nunca vai estar depois. Ela vai estar sempre ali junto, basicamente ali logo após ou quase junto com o último bloco utilizado daquela tabela, tá? E aqui eu deixei um script para vocês para a gente visualizar isso, tá? É um scriptzinho bem legal, tá? Ele vai mostrar algumas informações para vocês. Eu não vou entrar no mérito do que ele está fazendo exatamente, tá, pessoal? Mas ele vai mostrar para a gente a marca d'água, tá? E eu coloquei aqui, ó, você vai ter que mudar se você quiser usar para vocês aí, ó. Aqui no Where, ó, põe a tabela e põe o esquema de vocês, tá? E aqui eu estou colocando a tabela notas fiscais e o esquema principal, que é do nosso cenário aqui, beleza? Então eu vou executar, deixa eu ver se eu vou conseguir executar ele conectado com o esquema principal, acho que não. Não, executou sim, tá? Então, ó, executamos aqui o script, tá? E aí ele trouxe as informações, ele fez toda a sequência dele aqui e trouxe, ó. Qual que é a dinâmica aqui, tá, pessoal? Eu tenho aqui, ó, table, que é qual? Notas fiscais, é a nossa tabela, certo? Temos aqui, ó, unused blocks, que é aqui 0, tá? Ou seja, nessa tabela eu tenho 0 blocos não usados. Total blocks é o quê? A quantidade de blocos que tem alocados para essa tabela. Então, ó, mais de 368.640 blocos. Tá? E a high water marker, que ele vai estar ali, ó, juntinho com o último bloco, né? Se você pegar ali, ó, é sempre a quantidade de blocos menos 1, tá, pessoal? É a posição de onde vai estar a marca d'água, tá? Então, por isso que eu fiz essa carry aqui para mostrar para vocês aqui que na tabela notas fiscais, né, ele está ali em um bloco anterior, basicamente, né? A conta é sempre essa, tá, pessoal? O último bloco menos 1, né? Então, é como eu falei, mais ou menos ali junto, né? Quase junto com o último bloco da tabela em específico que você está olhando, tá bom? Então, eu trouxe essa carryzinha, vai estar disponível aí para vocês só para mostrar, né? Que a gente consegue ver ali onde é que está a marca d'água. E agora sim, a hora da verdade, né, pessoal? Aqui, ó, comando de truncate. Olha aqui, ó, como é que a gente faz um truncate, pessoal? Truncate table, o nome do esquema, ponto a nome da tabela. Tá, pessoal? E aí, qual é o lance aqui, pessoal? Você tem que avaliar muito bem, tá? Se você quer fazer esse truncate ou não. Eu já dei várias insights aí, né? Nesse vídeo, para vocês tomarem cuidado com esse comando, tá? E aí eu vou executar ele, depois eu vou fazer um count, pessoal. E se você executar isso aqui de maneira errada, já sabe, né? Então, pessoal, muito cuidado na hora de executar o danado do truncate, tá? Então vamos lá, hora da verdade, vamos executar. Tá? Vou pegar aqui o comando todo, copiar e colar. Olha lá, ó, instantâneo, pessoal, instantâneo. Vamos fazer o count, ó, da tabela. Olha lá, 0. Galera, não sei se vocês perceberam, né? De mais de 40 milhões de linha
do nada, instantâneo, zero. Zero registros, tá, pessoal? Então, esse é o potencial do Truncate, tá? E aqui não precisa de commit, como eu falei, cara, já executou, não tem por onde correr mais. Executou, acabou, tá, pessoal? Então, muito cuidado. Deixa eu até ver, esse aqui eu não fiz. Vamos fazer um teste aqui, ó. Se ele vai... Aqui vai mudar, ó, fazendo aqui o count dos blocos. Olha lá, ó. Olha aí, pessoal. Ó os blocos. O que mudou? De 360 e tantos mil? Cadê aqui, ó? Onde que a gente executou aqui, ó? Aqui, ó. E mais de 368 mil blocos para 5. Na verdade, 8 blocos, tá? Então, aqui é a tabela, aqui é a quantidade de blocos não utilizados, é a alocação inicial, tá, pessoal? Aqui, ó, table, esse é a tabela. Unused blocks, blocos não utilizados, é o da alocação inicial. Total de blocos, 8. Certo? E onde é que está a marca d'água? No segundo bloco, digamos assim, né? Essa é a da configuração inicial, tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem aí o quão sensível é você executar isso e não fazer caca, né, pessoal? Não faça caca, tá bom? Não faça caca. E aqui alguns outros detalhes, ó. Executamos o truncate, pessoal, e é isso. Executou o truncate, é isso, né? Só alegria ou só tristeza, né? E aí, ó, redo e undo, pessoal, não é gerado, como eu falei, tá? Então, nem precisa, né, sonhar com isso. Não é gerado, executou, acabou, pronto, é isso, tá? Commit, não tem também, tá? Vocês viram que eu não precisei fazer commit aqui, né? Executei o truncate, ó, e 0. Executei commit? Não, já estava aqui. Por quê, pessoal? O truncate é um DDL, tá? Isso vai ser automático lá no dicionário de dados. Então, não tem meio termo. Se você executou, acabou. Tá bom? Então, esses são os detalhes aqui. Por que ele é instantâneo, pessoal? Porque não gera redo e undo, tá? Novamente, é instantâneo porque não gera redo e undo, tá, pessoal? Ele trabalha com o quê? Com a marca d'água, tá? O truncate são praticamente instantâneos, pois não geram redo e nem undo. Ao invés disso, ele mexe com a marca d'água, forçando a ela para o início da tabela. Foi o que aconteceu agora, vocês acabaram de ver na prática. Beleza? Então, muito atentos, pessoal, muito atentos, muito cuidado com o truncate. E aí, cuidados, tá? Novamente, com o truncate não tem confirmação, né? Nós não demos commit aqui quando eu executei, vocês viram aí, tá? Por quê? Porque é instantâneo, ele vai, é um DDL, o DDL isso é automático, tá? E aí, mais cuidado ainda, né? Se for executar, saiba o que você está fazendo, tá? É instantâneo, por quê? Porque não gera undo e redo, novamente, tá? Uma vez feito, pessoal, está feito. Não tem para onde correr, tá, pessoal? Então, fica aí a dica, fica o recado. O truncate é legal, tá? E aí, novamente, você vai usar ele somente se você quiser limpar uma tabela inteira, os registros de uma tabela inteira, desde que faça sentido e você possa fazer isso, tá? Muito cuidado com este comando, tá? Espero que vocês tenham entendido aí toda a sequência, toda a dinâmica, que tenha ficado claro, tá? E, pessoal, se esse conteúdo aqui fez sentido para você, tá? Novamente, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, dá essa força aí, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês aí é muito importante para fazer esse conteúdo aí chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Espero que todo mundo tenha gostado. A gente se vê numa próxima, beleza? Então, valeu, falou e até mais.